Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast número 171. Número sugestivo, hein? Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, Cris. Salve, rapaziada. Boa noite. E no centro da bancada, Cris também. Aê, ó. Boa noite. O que tá acontecendo aí, ó? Cris 2X, Cris Ferreira, o nosso parceiro, e Cris Lemos, escritora. É o Cris e a Cris. Olha só. A Cris. Antes de começar a conversar aí com a escritora Cris Lemos, eu gostaria de lembrar que GoitaCast tem alguns parceiros, começando pela Boutique do Pão do Parque Imperial, garantindo o lanchinho de cada quarta-feira. A Boutique do Pão do Parque Imperial fica na rua Professora Brandina de Melo, 339, telefone DDD 22 99 781 7016. E temos também as redes sociais, @Boutique do Pão 339. E a sobremesa? Aí, ó, Capitão Brownies, o melhor do Brasil, o melhor que existe no universo. Tá? Capitão Brownies fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. É o melhor, é muito bom. E tô querendo de limão, Patrick, ó. Eu quero o brownie de limão, que eu me apaixonei pelo brownie, é muito bom. Excelente. E tem umas pessoas aí curtindo a gente pelo Facebook. Átila Barbosa aí, mandando alô. Fala, Átila. É o que? Água Preta e Cazumbá. Cazumbá. Cazumbá aí, boa noite pra todo mundo. Boa noite pra todo mundo de Campo Limpo. Em geral, né? Baixada em geral. Baixada Campista. Meu amigo Luciano Freitas curtindo a gente aí. Grande parceiro aí. E Kel Freitas, que é minha esposa também, curtindo a gente, né? Uma das primeiras damas, né? Não que eu tenha duas, é porque uma é do Cris, outra é minha, entendeu? Vou deixar bem claro isso aí. E hoje aqui a Cris Lemos, né? É escritora, é bem legal a vertente dela. Tem aí também a galera aí do Instagram, Venâncio, boa noite. Pedrinho, Bessa, boa noite. Igor Melo, nosso amigo da SB Notebooks aí, curtindo a gente. SP. Oi? SP. Você falou SB. Não, SP. SB é super bom. É super bom o SP. Fazer propaganda de graça. É super bom que não bota R$1 no nosso programa. Pelo contrário, Só patrocina o Bangu. André Santos, boa noite. E então, para começar, né? Quem é a Cris? Nossa. Entrevista de emprego, né? Não, deu. Então, a Cris é mãe. Beijo pra Ana Flora e pro Caio. Ana Flora? Ana Flora. Olha, que nome legal. Legal, né? Legal. Ana Flora. A ideia era deixar a menina calma, mas não deu certo, não. O efeito foi o contrário. Foi o contrário. Beijo pro João, meu sobrinho, que sempre assiste os programas que eu participo. E a Cris é alguém conformada. Eu acho que é o que me define a palavra inconformismo. Eu não consigo ficar quieta frente às coisas que eu considero errada, que dá para ser feita e outros não fazem. Então eu vou lá e meto a cara, é isso. E isso em todos os aspectos. Em né? todos os aspectos. Em todos os aspectos. Às vezes a gente atrai problemas, né? Mas se tá tendo problema, significa que tá no caminho certo. Se a coisa tá muito certa, né? Se tá tudo dando certo, tem alguma coisa errada. É igual aquela equação. Se você resolveu rápido, em poucas linhas, tem alguma coisa que não tá fechando. É igual matemática, né? Se tá fácil demais, tá errado. Volta lá que tá errado. E muitas das vezes, né, me parece que você é aquela pessoa que às vezes você toma as dores do outro mais do que o próprio outro. Né, acaba indo pra cima e o outro mesmo não faz nada. Eu falei isso com a minha transista ontem, gente. Beijo pra Carla, minha transista. Tava fazendo merchan, hein? Transista. Eu tava conversando com ela. Eu sou o tipo de pessoa que eu acabo me envolvendo em causas que a gente não tem nada a ver comigo, sabe? Mas por eu achar tão incorreto tá acontecendo, que eu vou lá e entro em defesa do outro. Abraça o problema. Você não poderia ser psicólogo, né? Porque psicólogo pode se envolver no problema, né? Até que eu sou boa ouvinte, mas eu fico revoltada. O que eu posso fazer pra te ajudar? No sentido, deixa eu resolver pra você. Calma aí que eu vou dar um jeito. Deixa eu dar um jeito. Então a gente acaba traindo muita
muitos problemas que nem devia ter, muita dor de cabeça, porque eu não consigo ficar quieta, simplesmente quieta. Mas é da minha personalidade, eu sempre fui assim, eu fui uma criança assim, sabe? Que, tá errado, é adulto, mas tá errado. Questionadora, sempre, por quê? Sempre. Por quê? Eu vejo minha filha fazendo isso e falo, meu Deus, eu nunca fiz com meu pai, oi? Deixa eu te lembrar. Então, flashback. Então, eu trago isso na minha escrita. Começa assim, a Cris leitora, que virou escritora, e que da escrita começa a falar, não, dá pra fazer uma revoluçãozinha aqui, vamos mexer com... Isso. Né? Vamos fazer uma diferença? Não vamos atrair só para nós, vamos levar pro coletivo? E foi assim que aconteceu todas as coisas que você já conhece e que algumas pessoas que estão ouvindo e nos vendo vai conhecer hoje. Interessante. E o seu estilo de escrita, né? Até para quem está assistindo ainda que não conhece, qual é assim a vertente? Se é que tem uma vertente ou várias vertentes? Várias vertentes. Eu até brinco quando as pessoas falam, como você escreve tantos gêneros simultaneamente? Opa. Eu escrevo simultaneamente. Eu falo, tem uma chave no meu cérebro. Que quando a gente que é escritor, a gente sempre fala isso, tem bloqueio criativo. Então, quando bloqueia um gênero, eu não consigo... A gente está falando sobre minha inquietude agora. Então, quando bloqueia um gênero, eu tenho que estar produzindo alguma coisa, então desbloqueio o outro. Então você está escrevendo um assunto aqui, dá um bloqueio, aí você vai pro outro. Não tá fluindo agora? Não tá fluindo, deixa. E assim eu consigo produzir 2 livros ao mesmo tempo. Poxa, vantagem isso, cara. Legal, gostei disso. Eu até brinco que na pandemia, quando eu escrevi meu primeiro livro, que já foi lançado em 2022, eu tinha escrito outro que ainda não lancei, porque é uma trilogia. E sabe aquele livro que você guarda pro momento exato, que é tipo o seu as na manga? É esse livro, mas ele já tá 5 anos pronto, entendeu? Mas foi simultâneo com Você Não Pode Perder a Guerra. Então você lá criança, né? Você começou como leitora, gostava de ler as coisas, curiosa, questionadora. Sim, eu lembro que eu sempre falo, meu pai, ele falava assim, nossa, você só gosta de ler. Era o tempo todo, desde 5. Mas isso é legal, cara, que toda criança fosse assim. Só que naquela época não era pra gente que é de família pobre, você tem que ter outras coisas, além de ser amante apenas da leitura. Porque parecia que não era uma profissão, que não ia dar em nada, sabe? A mentalidade antiga era essa. Quem ler muito não vai dar pra muita coisa. Tem que aprender a fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa que gere dinheiro, que traz recursos financeiros. E a gente descobre depois que, na verdade, tudo começa com conhecimento, né? Verdade. É aquela coisa, né? A escrita, né? A arte tá melhorando, mas tem muito preconceito, principalmente da família, né? Vai fazer um curso técnico, nada contra. Entendeu? Mas as pessoas olham com estranhamento. Esse dia eu tava vendo uma entrevista com o MVB, ele tava falando justamente isso, quando ele era mais novo, né? Que a mãe dele, por ter pouco estudo e tal, e ela ficava mais feliz se ele arrumasse algum trabalho, fizesse algum bico, chegasse com um dinheirinho em casa para ajudar ali no complemento da renda da casa, do que se ele chegasse e mostrasse o boletim para ela com boas notas. Ela achava, boas notas não bota comida na mesa, verdade, né? Assim, é o imediatismo também, né? E a necessidade. É muito da realidade do passado. A gente sabe que pobre hoje tem mais acessibilidade a algumas coisas do que se tinha naquela época, 80, 90. Claro, né? claro. Então, a vida do pobre naquela época não era pobre, era estado de miséria total. Era duríssima. Né? Duríssima, era o quê? 4ª série no máximo, limite. Eu lembro que na época da minha família, o marco era a 8ª série, que agora a gente fala 9º ano. O segundo grau, né, que hoje chama-se ensino médio, era como se fosse hoje uma graduação. Era uma faculdade. E quem tinha faculdade era doutor. Exatamente. Quem fez faculdade é doutor. Entendeu? Era exatamente, é dessa época. Então a gente vê que não é uma culpa, na verdade, foi o conceito da época. Verdade. Né? As coisas, não só para pobre, enfim. Eu me lembro que um telefone na minha infância era uma coisa assim muito difícil, entendeu? Eu tinha um vizinho, quer dizer, ele ainda existe, né? Que agora ele é vizinho da minha mãe, mas na época eu morava com a minha mãe. E a gente usava o telefone dele, que era uma linha telefônica, era uma propriedade, que custava assim o preço de um carro. E as pessoas alugavam a linha telefônica, tipo um salário mínimo, uma linha telefônica.
E hoje tá aqui. Não, 3 namoro telefones qualquer aqui, criança. é mamãe de qualquer Pô, criança. hoje qualquer criança, hoje, comparado com a nossa infância, Nossa, ia morrer. a criança de cara. hoje é milionária. Pô, você tem um celular, verdade, tem um celular só seu, você é milionária. Tinha aquela coisa, isso eu tô falando de uma classe média, mais ou menos. Tinha aquele cara que tinha um carro na família. É, Aí todo mundo pegava pedia carona com favor, ele, entendeu? Era tudo mais difícil. Né? Questão de ser pobre. acesso às Tudo coisas, exatamente, era tudo muito difícil. A gente, pra pesquisar uma coisa, tinha que ir no Palácio da Cultura. É. Hoje tem aqui ó, o Google, é só entrar no Google. Eu sou dessa época que ia pesquisar, sair do fazer Nilo trabalho. Peçanha pra fazer Nossa, trabalho no Palácio da parece, Cultura. não parece. Você. Eu sou jovem. É, realmente. Você não parece que foi pra interessante. Palácio da Cultura. É interessante quando a gente se denuncia, né? Não, Eu mas não quero, aí eu já não pode quero. vai. Você vai ser mais ou menos do ano. Não. Cris, você usou orelhão? Ih, agora complica aí, ó. Então, gente. Mas orelhão tem ainda em alguns lugares. Não, existe. Eu usei orelhão de ficha. Não era de cartão, não ficha. Tinha um esquema que a gente fazia pra ficha não cair. Não irei comentar sobre isso. É, prefiro não comentar. Eu alcancei o finalzinho do orelhão de ficha, transição ficha. de ficha pra cartão. Caramba, a gente tinha esquema pra ficha não cair, cara. Não, Tinha negócio de papel E laminado, aí já era o correspondência cartão. pelo correio. Não tinha- Meu Deus, eu tô me denunciando demais. Eu escrevia carta pro meu avô, cara, direto, assim. Quer ver? Mandar correspondência. Aí eu descobri que tinha um esquema carta social, era 1 centavo o selo. Pô, Aí eu botava carta social, aí toda semana eu mandava. Era bom que você escrevia, né? e era uma emoção diferente, né? Você esperar pô, Ah, tempo até a sim, carta chegar pra vir com a resposta de alguma coisa. Era incrível. Agora o WhatsApp. Era toda tudo hora. mais devagar. Eu né, acho cara? que a minha filha e meu sobrinho tá assistindo falando o que eles estão falando. O que eles estão falando? Quem é que estão falando? O que Eu não tô eles estão fazendo falando? Não tô entendendo. Agora, se a pessoa demora 2 minutos te respondendo no WhatsApp, Nossa, você já vocês estão me fica ignorando. O apreensivo, que é isso? Eu assisto muito canal vivo, né? Imediatismo, Aí Imediatismo. tem uma novela que tá passando lá de 95 pra 96. É Cara e Coroa. Aí um ator disse pro outro: cara, usa a tecnologia, passa um fax. Tipo, era o top da época, cara. Passa um O fax. auge da tecnologia. Né? Uma criança não. Fax? O que é isso? Falar isso pra uma criança. O que é um fax? O que é uma máquina de escrever? Uma máquina de mimeógrafo? Mas sabe o que eu fiz? Quando eu criei o projeto Lene Santo Eduardo, a gente colocou como mostruário, foi até emprestado para um morador, uma máquina de escrever. Eu tenho uma. Sim, e tinha tinta direitinho, a gente colocava assim para ele como nem fala, como nem sei o que falar. Datilografar. Datilografar. Misericórdia, datilografar. Não é digital, não é Eu datilografar. lembro que antigamente Porque o para peso é secretário. outro, meu amor. O peso é outro. É, mas é tão interessante. Eu lembro que uma das minhas primas, quando ela fez, que foi a que chegou no máximo, oitava série, né? Porque eu era criança. Oitava série, é. Né? E ela fez o curso de datilografia, Aí, que hoje no ela Senac. Da família, né? Foi. Datilografia no Oitava Senac. série, datilografia. Nossa, aí. Nossa, essa vai vencer na futuro. vida. E eu fiz datilografia em máquina manual e em máquina elétrica no Senac. 96. Quando eu falo com meu filho que eu fiz o curso de informática de Windows 98, ele fala: nossa, mãe, que você é fiz analógica. Windows 311. Porque eu aprendi a mexer com o computador sem ter a técnica de digitar. A posição é a mesma das letras, então eu fui fazer o curso de datilografia para digitar melhor o computador. Mas você falou de Windows 98, eu usei o Windows 311, que era junto com DOS. Você tinha que MS-DOS, DIR, /W. Aquela tela verde pé. Verde. Né? Aquilo era... Minha vista não é assim por acaso, né? Entendeu? Mas então a Cris, né, começou como leitora, se apaixonou e... Como que foi o desafio? Eu sempre quis ser escritora. A gente não tinha acesso, você sabe, como a gente está falando agora, não tinha esse negócio de computador, então eu escrevi em um caderninho e é ruim, porque você perde muito isso, sabe? Você, tipo assim, mudei de casa, perdi tudo. E muitas histórias se perderam por causa disso. E tem um momento da vida que a gente se defronta com a realidade. A realidade é: você é pobre e não tem condições de fazer isso agora. Vamos fazer uma coisa que dê dinheiro para se sustentar? Vamos ser Preciso práticos. comer Você primeiro. precisa comer primeiro e sonhar depois? Praticidade. Né? Porque, infelizmente, o que eu falo hoje, quando eu falo sobre as minhas dificuldades, e por isso que eu trabalho com periferia, por isso que eu trabalho com crianças que não têm acesso, é exatamente para esse romper de barreiras que não foi permitido a mim.
Porque não tinha essas questões, além de ser de uma família pobre, de periferia, tinha essas questões também de anos, que era um período do século XX, né? Século XX foi um século... Isso. Século passado. Até 2000 foi século XX, né? Que o 21, na verdade, foi 2001 que Eu virou. estou me sacaneando demais hoje. Ela tá se entregando Eu toda tô me hora. denunciando. tô demais. Então, no século XX, a mentalidade era sobreviva, depois sonhe. Né? Não tinha esse negócio, vamos sonhar, você tem tempo, não, se você é jovem. Você não, pode você ser é o que jovem. você quiser. Não tinha isso em casa, na rua, não tinha. Você pode ser o que você quiser, você tem que comer, você tem que se vestir. Né? A prioridade é sobrevivência. Sustentar. Então, com essa realidade, aí depois que as coisas foram mudando, o século XX chegou, as coisas se tornou mais acessível. Você, peraí, se juntar uma grana aqui, se fazer um investimento ali, dá para fazer uma coisinha. E foi assim, comecei pela plataforma digital, que a gente conseguiu ter acesso, porque eu acho que a acessibilidade digital foi muito importante. A gente fala muito, eu já debati muito essa questão da transição do leitor de livro físico para o digital ser ruim para as crianças, porque as crianças, na verdade, ficam no digital e não voltam para o físico. É muito difícil trazer de volta para o físico. É difícil. Né? A gente tem que trabalhar toda uma Porque nem uma volta, né? Ele já começa no digital. Ele já começa. Nós começamos no físico. Começamos no físico. E eu detesto passar muito tempo na tela lendo. Eu não conheço. Cansa, mas eu já consigo ler nos dois. Porque eu sou viciada em leitura. Então, a gente que é viciado, como qualquer ferramenta, né, já está lendo. Então, trazê-los para o físico de novo é complexo, é complicado, mas a gente consegue fazê-lo, porque já pegaram a era do digital. Porém, o digital foi que tornou acessível pessoas como eu a começar a lançar seus materiais. Porque então no digital que você diz, você lança ele totalmente digital, não precisa imprimir, não tem aquela coisa de editora. Eu acabei de lançar um recentemente, até falei, caramba, eu podia ter segurado e ter lançado no dia do livro. Eu falei, não, mas eu falei assim, eu falando com a minha irmã, dei bobeira, né? Mas lancei, estava pronto, vamos lançar, porque eu tô com tanto material escrito, vou lançar isso logo, porque senão tá me dando gasto todo mundo, sem cuidar de material parado. Mas, hoje, a facilidade da tecnologia, né? Que antigamente até isso era mais difícil. Para você lançar um livro, você tinha que ir para uma editora grande, para eles aprovarem, você fazer um investimento. Nossa, eu passei por isso. Primeiro a gente vai, qual que é a melhor editora? A gente acredita e você tem que investir, né? Não, a gente acredita que vai chegar. Nas tiragens. E acredite-se que essas grandes editoras, você não é você que procura elas. É eles que te procuram se você for... Sabe? Você tiver. Eu acho você que tem que estar no meio. Não né? adianta você ter dinheiro, você tem que ter sucesso naquela área. Aí eles te procuram. Se você chegar com dinheiro, então, a gente nesse momento não está recebendo materiais. Eu acho que é bem parecido com a questão da música, né? Que antigamente você tinha que procurar uma gravadora para lançar um disco, vamos dizer, 1000 tiragens, é um valor X. Mas se você fosse eles, né? Mas se você tivesse um material interessante, a gravadora, não, vamos bancar então. Aí ia tipo tirando comissão das vendas, alguma coisa assim. Eu acho que é bem parecido. E hoje tem o Spotify, né? É tudo digital, né, as músicas também. Na verdade, hoje há uma facilidade maior para todos, né? Então, porque a pessoa hoje... Pro artista independente em geral, né? O músico hoje, ele não lança um álbum, ele lança uma música. Daqui a pouco lança outra. Eu sinto um pouco de falta dessa coisa de álbum, porque... Pô, tal álbum é melhor que o outro. Então, hoje não, só vai música e não faz parte de um contexto de um álbum. Hoje a música dura semana, né? Qual que é a top semanal hoje? É um consumo muito rápido também, muito daquela rápido, arte, né? Isso também é um pouco ruim. Então, para a escrita foi assim, eu comecei na plataforma e deixei um livro lá, uma história pela metade, fui procurada, e quando eu fui fazendo orçamento, falei, nossa, isso aqui não tá legal, não tá dentro da minha realidade. Depois lancei, comecei pelo Wattpad, eu sempre falo, comecei pelo Wattpad. Mas o digital também é caro? Na verdade, você tem que investir de qualquer jeito, porque você não vai simplesmente escrever e jogar um livro lá sem revisão, sem diagramação, sem capa. Entendi. Entendeu? Você tem que investir. Não é igual o investimento com físico, que é caro, mas tem um investimento. O designer, né? Sim. Esse livro meu, o que eu acabei de lançar, de repente, 39. Eu tô rindo, porque foi a minha amiga, ela falou, Cris, eu vou começar, Cris.
falando comigo, né? Qual que é isso? Né? Eu vou começar cobrando, porque ela me dá cada ideia. Beijo, Carol. A Carol me dá cada ideia. Porque a gente brincando, conversando, surge ideias de livros. Assim que surgem algumas ideias para título. Porque às vezes, primeiro nasce o título para depois nascer a história. Ah, eu pensava que era o contrário. Comigo, primeiro nasce o título. Olha. É bom, né? Você é meio que um desafio, né? É um desafio. Preciso contar uma história sobre isso. Aí você tem que bolar a história ainda. Mas isso vem como insight do nada, assim, sei lá... O anão de Plutão, alguma coisa assim. Cara, às vezes até frases. Aí você tá conversando com alguém, vê uma frase, nossa, eu preciso anotar que essa frase é legal pra botar no meu livro. É chamativo. Né? Acontece. É numa conversa que dá esse... Às vezes é uma luz que recebe do nada, do além. É muito bacana isso. Então, agora no livro mais recente, está disponível em e-book pela Amazon, é o De Repente 39. Não sei se transformá-lo em físico, vai depender de como for a vendagem em e-book, né? Saber como vai sair no e-book. Agora está na primeira semana dele. E é uma história bacana. É a primeira vez que eu escrevo ficção. Ah, isso é legal. Ficção contemporânea, assim. É a primeira vez. Foi um desafio para mim. Eu até falo com os leitores, quando eles me procuram para falar assim que eu lancei, alguns leitores me procuraram no Insta, falaram, Cris, como que eu compro e tal, me ensina. Vou até fazer um vídeo explicando depois isso que eu ia falar, como acessar a Amazon para fazer a compra, porque muitas pessoas têm essa dúvida. E eu tava falando com ele, depois que você lê, você me dá um feedback, porque eu preciso saber como ficou pelo olhar do leitor, porque é a primeira vez que eu trabalho com esse tipo de material, de ficção de viagem no tempo. Ih, rapaz, e é uma coisa que disso. E quando eu falei, gente, é sobre viagem no tempo, porque quem não gostaria de revisitar seu passado? Eu adoro nisso todo dia. Eu adoro tudo que é sobre viagem no tempo, eu sou apaixonado pelo tempo. Não, eu também, eu penso nisso todo dia. Então, De Repente 39 vem muito dessa vibe de, poxa, eu tô prestes... De Repente 39. De Repente 39. Vem dessa vibe, poxa, tô chegando quase, ainda não é 40, mas é quase 40. O que eu mudaria na minha vida se eu voltasse ao passado? Eu sei lá, acho que pode dar uma depressão. Parar pra pensar muito nisso. Eu acho que por um lado, sei lá, cara. Mas é bem bacana a narrativa, porque a ideia da protagonista, no caso, a proposta é que ela pode voltar em 3 momentos, mas ela que escolhe esses momentos, mas ela só pode mudar um momento. Essa volta. É tipo o gênio da lâmpada. E esse momento que vai modificar todo o futuro dela, pode mudar tudo. Efeito borboleta. Tipo assim, se o futuro dela tá bacana agora, será que ela vai querer arriscar mudar? Será que vale a pena mexer? Será que vale a pena mexer? Uma coisa mínima pode mudar tudo, né? Entendeu? Então é muito bacana essa questão da volta no tempo, porque eu tiro por mim mesma, eu fico voltando. E eu falo com minha filha fala assim, mãe, como que se volta no tempo? Eu falei, para nós, uma música remete a uma lembrança. Música é né? muito bom pra isso. Não é isso? Você percebe? Você vê uma música antiga, te remete a um local específico, a uma vivência, né? Música é incrível. Música é uma volta no tempo. Eu que assisto muita novela no Viva, até a vinheta da novela, aquela vinheta inicial, me traz lembrança. Esse dia eu tava falando sobre isso, que eu tinha um jingle que eu ouvia quando minha avó era viva, isso há mais de 30 anos atrás. Ela tá só se entregando, devagarzinho. Daqui a pouco ela vai dar a certidão dela aqui. Né? Olha, não posso ficar muita vontade de ficar contando idade. Ela parou ali, mas já tinha falado. Não adiantava. Já era, 30. Então, eu acho interessante que é até um jingle que você ouve na infância, quando do nada vem às vezes você passa muito tempo sem ouvir, do nada você escuta. Do nada você escuta, você lembra de todo o contexto às vezes daquela até ocasião. Que coisa você tinha esquecido. Sim. Nossa, isso. E eu estava falando sobre isso, que ultimamente tem vindo muito flashback do passado na minha cabeça, exatamente por causa dessas reformas que as pessoas estão fazendo nas músicas, né? Eles estão reaproveitando sucessos. Sim, releituras. Aí dá aquele... Nossa, realmente, naquela época, quando você... E é muito gostoso isso, essa volta. Ultimamente tá na moda, né? Refazer coisa passada, filme, eles estão refazendo, novela. É porque percebeu que chegou um momento que deu ruim, né? Não tá rendendo. Vamos dar uma... Vamos voltar no momento que faz sucesso. Vamos ver o que aconteceu pra dar errado agora. O pior é que tem coisas que estão estragando, né? Coisas que eram boas no passado. Exatamente. É melhor deixar a saudade como foi no passado, porque... Acaba com as nossas lembranças, com as nossas memórias, né? Mas essa questão de viagem no tempo, embora, claro, né, seja uma ficção, eu acredito que já voltaram no tempo, eu tenho certeza, mas
lá, né? Posso provar. Os grandes cientistas, né? Mas não é bem uma ficção, na verdade é um desejo de mudança, né? De consertar alguma coisa do passado. De rever alguém que você perdeu. Nossa, Não, eu acho só 5 minutinhos. Todo mundo tem essa questão dentro de si, mesmo que não seja por querer refazer passado, mas só rever pra alguém. matar saudade. Sabe? Bate muito na mente. Gente, mas no meu caso é muita gente, cara, que eu perdi muita gente. Pudesse passar um dia conversando com essas um pessoas. Diazinho e tal. Por isso que eu acho que essa temática vai ser bem legal de trabalhar. Não, é bem interessante. Aí, Cris, quando, por exemplo, o livro digital, a pessoa compra, ela compra, no caso, aquele arquivo, Sim. fica disponível para ele poder ler. Quantas vezes ele quiser. Eu nunca comprei um livro virtual. É seu. Nem sei como é que é. Eu comecei fazendo muito isso na época da pandemia, porque como não tinha como sair para comprar, né? Aí foi quando eu comecei a descobrir essa forma de leitura. Até porque a gente fica entediado de reler o mesmo livro direto. E você pode até imprimir também, né? Eu já não sei te informar. Me pegou, agora me pegou. Essa, eu acho que não. Porque o livro geralmente tem 200 páginas, assim. Fica caro. Eu acho que fica caro. O meu problema com leitura, eu gosto de ler. O problema é o que me prende, entendeu? Não é qualquer leitura. Eu não gosto de autoajuda, acho chato. Eu gosto de autobiografia. Mas aí, pra pessoa ter. Isso que me perguntaram, pra ter uma autobiografia, você tem que ser alguém muito conhecido. A vida é muito. interessante Uma também, vida. tem que Tipo, dar a vida isso que uma pessoa uma vez falou assim, Cris, porque as pessoas às vezes me perguntam, eu quero escrever sobre a minha vida. Eu falei, então, tem que ser interessante sua vida. Você é conhecido o suficiente pra vender essa história? Mas às vezes você não é conhecido, mas você passou por coisas legais, assim. Eu já ouvi uma frase uma vez que o cara falou, mas aí ninguém quer saber sobre a sua vida. Mas aí você muda o gênero, você não bota como autobiografia. Você trabalha outra narrativa. Isso que eu aconselhei a pessoa, não bota como autobiografia. Eu gosto muito de ler. História, finge que é ficção. Eu gosto muito de ler biografia de pessoas que eu admiro. Entendeu? Por exemplo, eu li a biografia do Silvio Santos. Eu li a biografia do Lobão. 600 páginas em, sei lá, em 5 dias eu li. E aí eu comecei a ler a do Bussunda. Só que eu dei uma parada, tá até parado lá para ler. Eu tô com a obra também de Nelson Rodrigues. Então, assim, não é qualquer coisa que me prende para ler. Entendeu? Eu gosto de... Uma biografia de uma pessoa que eu gosto, é melhor que autoajuda para mim. Eu não gosto de autoajuda, eu acho chato. E geralmente quem escreve autoajuda é depressivo e se suicida depois. Um cara que já sofreu muito na vida. ele falando e eu olhando para mim mesmo... Nada contra autoajuda. Ela já escreveu ali sobre autoajuda. Nada contra. Não, eu não gosto, mas tem nada contra. É igual música. Eu gosto de um determinado gênero, mas nada contra quem ouve o outro gênero musical. Ainda bem que eu não falei, né? Mais uma escritora, né? Senão dá um problema danado. Você falou sobre quais gêneros eu escrevo. Eu sou diversificada. Mas eu prefiro autoajuda escrever. Não fala isso não, que você me quebra, cara. Na verdade, agora eu tô trabalhando com crônicas. Eu acho ele bacana, sabe? Uma visão mais realística dos acontecimentos que tá da nossa atualidade. Acho bacana isso. E uma pessoa que eu vejo como uma referência de escrita assim é o Adriano Moura. Eu admiro demais. Então, quando eu leio as coisas que ele escreve tão atuais e tão tocantes, eu falo, nossa, que bacana. Então, sempre a gente tem alguém como referência. Alguém que a gente admira, que a gente fala, nossa, será que dá para escrever pelo menos um pouco como essa pessoa? Não adianta só você gostar de um tema ou gostar de uma determinada escritora. Tem gente que sabe contar a história de um jeito diferente. Né? Do jeito que a forma que a pessoa conta a história. Né? Mas eu achava que essa questão de crônica estava mais ligada ao jornalista. Não, nem sempre. Nem sempre. Eu estou passeando agora, eu estou passeando por contos e crônicas, porque é uma área que eu ainda não tinha trabalhado. Só que agora, devido a algumas questões, eu comecei olhando mais para fora do que para dentro. Porque quando você fala sobre autoajuda ou devocionais, é muito olhar de dentro, né? Agora eu estou olhando mais para fora, pelas coisas que estão em torno.
Aí isso torna-se escritas para mim. Algo macro, né? Agora tá na moda o Café com Teus Pais, né? Que todo mundo só posta esse livro todo dia. Qual? Eu sou curiosa pra lê-lo. Rapaz, eu também sou. Eu tenho curiosidade pra saber o que todo mundo posta. A gente dá uma de oportunidade toda vez que eu tô numa Bienal, que eu vejo o stand e tiro uma você lê foto. até pra você poder comentar, né? Porque, gente, o stand dele é maravilhoso, gente. Às vezes você implica com o título, mas o livro é bom, não sei. Tipo assim, eu sou Eu meio acho que é implicante. legal. Tudo que fica na modinha Eu assim, também. eu já tomo uma versão. Você é do contra. sou do Sim, contra. meio parecido comigo. É, Meio parecido comigo. se todo mundo gosta, não é bom. Eu sou meio que isso. É tipo, não sei se é teimosia, sei lá. Todo mundo fala tudo tchau, não quero. Só Se porque todo você- mundo gosta, não é bom. É não é igualzinho bom. sério. Todo mundo postou a Rainha das Lágrimas maravilhosa. Eu até queria assistir, mas só porque todo mundo tá falando, não vou assistir Já não vou mais. assistir. Tá todo mundo gostando, né? Isso Não é coisa vai. de gente comum. Não, e é engraçado que quando você não vai na onda, né, da maioria, que você comenta com alguém, você não assistiu a série, você parece um alienígena, né? É igual eu não gosto de futebol, né? Aí às vezes eu encontro alguém e tal. Rapaz, e o Vasco ontem? Eu falei, aonde? Você não viu, não? Eu falei, cara, eu nem sei se o Vasco jogou, eu não sei nem quem tá jogando. É Romário? Não, eu nem sei quem tá jogando. Aí parece que eu sou um alienígena, cara. A pessoa fica olhando assim, sentindo pena de Você mim. não é brasileiro, você não gosta de futebol? Eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol. Não fala de time, não. Tem temas que a gente não pode Ó, o ficar Cris é citando. flamenguista, hein? Eu sou não. Tem temas que não pode citar, vai evitar problemas. Eu também sou vascaíno, não tô podendo falar muito de futebol, não. Não, nunca, né? Nunca, né? Há muito tempo que eu não tô podendo falar de futebol. Ai, que legal, gente. Tá sendo tão bom estar aqui com vocês. Opa, que bom. Tá sendo uma autoajuda. Tá sendo Eu tô me autoajuda. divertindo. Ali quem tá assistindo a gente, o André Santos, Luciano, irmão, boa noite. Camila, que esteve aqui conosco, maquiadora, fera. Jones Fabiano, boa noite. Felipe Miguel, boa noite aí, galera que tá assistindo. Entendeu? Mas eu acho interessante essa coisa da escrita, mas sustentar a escrita, eu comecei uma vez a tentar escrever uma coisa, aí eu escrevi na terceira pessoa, aí achei que era melhor na primeira, e minha esposa, ela é formada em letras, né? Aí ela veio me dar um palpite, eu fiquei pé da vida, eu joguei tudo fora, deletei o arquivo e nunca mais escrevi, entendeu? Sei lá, aí deu um bloqueio, nunca mais quis escrever nada. Ia ser uma ficção. Criativo. O Anão de Plutão. Tema legal. Tema É o legal. Anão de Plutão. A questão, sabe quando a gente pensa em um tema? Pelo menos para mim é assim. Um título tem que ser comercial. Porque você pensa no livro como um produto também. Sim, Ainda sim. mais porque você investiu grana nele. É claro, é E claro. você Sem precisa ter um hipocrisia. retorno, né? Você precisa de um retorno para você dar continuidade ao teu trabalho. É uma certa Título- gestão o isso. título é como se fosse uma chamada pra ação. Tem que ser alguma coisa que desperte a curiosidade. A Sim, curiosidade. se você querer ler sobre aquilo. Sim, exatamente. Você vai para um título. Eu mesmo, igualzinho aquela propaganda que a gente fala, ou aquela frase que a gente fala que a gente come com os olhos, a gente realmente consome Sim. com os olhos. Se o título for bacana, chamativo e a capa for matadora, a pessoa compra. Eu já comprei um livro que é uma. Porém, só por causa do Capricharam no título. no título e a capa. Gente, quando eu fui ler, deu vontade de falar assim, quem me indicou esse livro bacana, essa pessoa gosta. Aí eu gastando meu réu primário. Ô, decepção. Ai, que livro horrível. O editor, você fica com aquela culpa, né? Caramba, perdi um tempo da minha vida aqui. Não, eu não perdi tanto porque no primeiro, eu sou assim, o primeiro capítulo não me cativou, já era. Né? Mas eu acho que no seu caso, ler livro é o seu trabalho, até para você analisar o que está rolando no mercado, entendeu? Então, você tem que estar sempre atualizado no que está rolando. Não, quem produz E até para você falar mal de um livro, você tem que conhecer o livro. Porque às vezes, eu fico falando mal do livro. Mas vai que é legal. É porque os gostos são distintos, né? Sim, sim. E trabalhar com livro tem essa questão. Você tem que estar atento ao mercado. E eu sou autora independente, às vezes eu faço parceria com a Conejo. O Desabafo de Mãe saiu pela Conejo porque eu ganhei a publicação. Porque eu participei da antologia, eu participo sempre da antologia poética, Se Tens ou Não Seja, com Bruno Breck, que é o organizador, e com um monte de feras, que são poetas que eu nem sabia que eu era poeta. A gente escreve mais coisas que a gente fala, tá legal, mas... Aí o Bruno olhou, não, Cris, isso aqui é poesia, isso aqui tá ótimo, vem trabalhar com a gente com isso. E assim que surgiu. E eu, muita sorte,
abençoada como sou, ganhei a publicação do Desabafo de Mãe. Eu tinha 3 meses para elaborar uma temática, mas eu já estava trabalhando nesse conceito de maternidade solitária. Mas ainda não era para um livro físico, era só uma ideia de fazer um grupo, e já estava acontecendo um grupo, para a gente trabalhar essa temática de como é a vivência na prática de uma mãe solo, de uma mãe que às vezes tem até um parceiro, mas ela que se vira com as crianças, ela que tem que Às vezes tem que cuidar até do parceiro. Não, que ela é mãe do parceiro também. Exatamente. Desabafo de Mãe é um dos meus livros favoritos, que eu escrevi, um dos meus favoritos por causa dessa perspectiva do olhar dessas mães, porque não foi só uma narrativa minha, foi as falas da vida delas reais, das vivências delas. E é cada vez mais comum a mãe Eu solo. nem trouxe ele, porque na verdade eu pensei, se eu for trazer os livros que eu tenho e não trazer Você Não Pode Perder a Guerra, vai ficar faltando. E eu não tenho nenhum exemplar mais. O livro vendeu, esgotou-se. Tanto é que eu tô revendendo, ele está sendo vendido pelo ICREP, aí também é digital, você vai, acessa o site e o físico chega na tua casa. Fica mais prático para mim do que eu ficar reproduzindo em pequenas quantidades. A não ser se eu tiver um festival para fazer. E eu pegava com a minha amiga Carol, para... Não, que ela Sempre deve ser Carol. E ela falou assim, Cris, então, esse livro que você me deu, não é melhor você pegar de volta, não, porque você toda hora tá pegando. Então, dessa vez eu não encomendei Carol, falei, não vou levar nenhum livro. Mas o Desabafo de Mãe, que foi o que eu lancei na Bienal de São Paulo, é um dos meus favoritos, por causa da temática, por causa dessa realidade, porque é uma crescente, tá? E você acha que esse livro poderia ser uma autobiografia sua? Tem falas minhas, sim, mas não, porque não só de experiência. Não tem só experiência minha. Como eu te falei, a gente tinha montado um grupo de mães muito antes da ideia virar um livro. É quase um documentário. Sim. Aí quando a editora falou, Cris, você tem 3 meses para elaborar um livro, eu falei, ok. E tem isso também? Tem. Caramba, tem prazo. Tem prazo. Quando você trabalha com editora, tem prazo. Então, eu falei assim, 3 meses? Eu tenho um material bacana aqui, vou desenvolver. Só que muita coisa ficou fora por causa do prazo. Porque a gente tinha que pedir autorização, tem que pegar autorização. E esse grupo, como era um grupo virtual, tinha gente de todo lugar do Brasil. Então, tem pessoas que não deu tempo você enviar a autorização, escanear para a pessoa mandar de volta, para mandar para a editora. E tem muitas histórias bacanas que ficaram de fora. Que poderia, de repente, gerar um segundo volume. Foi que todo mundo me sugere isso. Eu fui abordada até na padaria, na verdade, com uma mãe falando, Cris, você... Adorei teu livro, mas então, você pode agora falar da visão dessas mães mais velhas, que agora são avós. Isso. Elas falam comigo, igual falam das avós, porque agora a gente não é só a mãe solitária, é a mãe que virou avó, que agora tem que virar mãe desse neto. De novo. Né? E eu falei, então, senhora, me dá um tempinho que eu vou pensar. Porque a proposta é muito bacana, só que eu já tenho muito material à frente, entendeu? Tenho material que até atropela. Assim. Sim, eu até brinquei com a minha amiga que trabalha nos meus livros independentes, a Daphne Santos. Beijo, Daphne, já vou aproveitando, né? E eu falei com Daphne, tem livros que eram para ser lançados há 3 anos atrás e outros tomaram frente, porque não era o momento. A gente tem que avaliar o mercado. O que o mercado está consumindo? O que as pessoas estão consumindo agora, no momento? Então, vamos esperar, segurar Deixa ele guardadinho, entendeu? Não perde. Porque é isso, vender livro, infelizmente, comercializar livro, ainda mais quando é autor independente, não é só você escrever uma história bacana que você gosta, que você acha que a proposta é legal, se o mercado não está comprando aquilo. É bom para você, é legal para você. Mas para o outro deve ser. Tem que ter uma pesquisa de mercado, né? Sim. Por isso que ela tem que estar sempre atenada eu nos sempre livros. estou avaliando, eu estou sempre avaliando. E às vezes até por isso que a editora às vezes pede o prazo, né? Para não deixar passar às vezes a onda, né? Porque a gente, quando faz independente, a gente acaba perdendo esse time, né? Porque a gente vai fazendo quando der. Procrastinando, entendeu? Tem prazo, às vezes é bom pra isso, né? A gente tem que correr pra produzir. Aí você perde aquele período. Tanto é que Desabafo de Mãe, a temática era bacana. Eu lancei na semana do Dia das Mães e eu estourei a venda deles. Todo o livro foi vendido em 1 semana. Eu acho, sabe, que é um tema que daria uma peça de teatro muito interessante. Aí depois, para fazer a Bienal de São Paulo, meu Deus, eu tive que fazer novas tiragens, porque eu tinha São Paulo para fazer e não tinha mais livros para comercializar. Porque foi assim,
chegaram pessoas comprar em grande quantidade. Não, quero dar de presente pro fulano, ciclano. Vou dar presente pra minha mãe, pra minha avó. Isso no caso físico. O físico. Eu nem transformei em e-book, porque nem deu tempo. Ele evaporou-se. E eu até consegui uns 5 livrinhos, 5 editores esses dias. Falei, pelo amor de Deus, manda pelo menos 5, porque eu tô sem nenhum material aqui até para divulgação. Preciso para ter divulgação. E eu nem abri a agenda, porque eles esgotam muito rápido. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma temática que... E é uma temática que não vai morrer, porque a gente percebe-se que à medida que o mundo evolui, a mulher toma esse posicionamento de sou mais forte. E eu estava até lendo sobre isso ontem na internet, conversando com um amigo, que a gente tem uma questão de que se eu não tenho muito... É como se a maternidade não fosse o suficiente. A maternidade é terrível. Você está criando um ser humano para a sociedade. Né? Você não está criando qualquer coisa. Não é um petzinho que você ama. É uma pessoa que você está criando para inserir na sociedade. É muita responsabilidade. Mas como se isso não fosse suficiente, a gente busca sempre estar com mais coisas à mão para fazer e fica acumulativo, pesado demais, e depois a gente está reclamando de coisas que a gente tomou para nós mesmas. Sim. E eu falo porque eu faço isso. Eu faço com muita propriedade. Porque se torna um vício, Ricardo. A gente não consegue desprender. Os meus amigos falam, Cris, pausa, respira, sai um pouquinho. Eu falo, eu não consigo. Eu estou no modo automático. Você precisa, porque se você não parar, o seu organismo vai parar você. E é isso que eu falo com as mães. Vocês precisam respirar, vocês precisam parar, porque senão o seu organismo vai parar você. Porque a gente é como uma máquina. E uma hora uma máquina vai pifar. É verdade. E esse tema é bastante alto. Na internet você fala mãe solteira. Ele dá muito assunto para a conversa, porque esse livro Desabafo de Mãe, por exemplo, ele fala da mãe solo, sim, mas também fala da mãe que tem um parceiro, mas também não é ajudada. A gente fala um pouquinho, só que não deu para abordar muito a mãe adotiva. A gente tem essas falas. E a gente fala... Tem a mãe adotiva solo... Sim, e a gente... Ela adota e cria sozinha e é a mesma coisa. E essa mãe que participou, ela tem essa questão. E a gente falou muito sobre a depressão na maternidade, porque a mulher, hoje em dia, ela sofre... Em sua maioria, de ansiedade, de alguma questão emocional ou psicológica por causa dos excessos que a gente tem de sobrecarga na vida. Muitas jornadas. Como eu te falei, eu cheguei em casa e eu falei, eu tô destruída, gente, eu tenho que fazer entrevista. Eu prometi estar lá, não posso quebrar a minha palavra. Aí a minha irmã, que é maquiadora, graças a Deus, a Ellen, ela faz milagres. E ela falou assim, você tá destruída. Ela olhou pra minha cara. Obrigado. Você vai pra onde com essa cara destruída? Nossa. Eu falei assim, eu não sei. O que você pode fazer de milagre hoje? Ela falou, vem aqui. Aí a minha sobrinha, mãe, não precisa jogar argila e um rebocozinho, não. Que horror, gente. A minha sobrinha Valentina, terrível. Que motivação. Terrível. É porque eu tava desde cedo na correria. Começando com a Casa de Cultura Bruno Breck, que a gente está trabalhando tão... Essa Casa de Cultura fica... Na Tapera 3. E está acontecendo tantas coisas de forma simultânea que dá o esgotamento na gente, sabe? Porque além das oficinas, a gente está com uma reforma, a gente pausou as oficinas para reformar, porque graças a Deus a gente conseguiu um investimento e está trazendo para a Casa de Cultura cursos de qualificação através da Juventude Criativa. A gente começou a divulgar essa semana, porque a gente estava ainda sendo proibido de fazer essas divulgações, mas a gente já vai começar agora em maio as matrículas, no início de maio, para o curso ser efetivado em maio já. Então está na correria para deixar a casa exatamente com o ambiente que precisa para colocar os mesários, computadores. Vai ser uma coisa muito bacana. Então tem essa correria, esses prazos que a gente tem que estabelecer, tem que voltar com as oficinas, crianças, fica as mães procurando. É muita coisa para agir, e tem os livros, e tem os filhos, e tem muitas demandas. Pessoal. Entendeu? Eu fico assim, gente, alguém que eu tô contratando... O dia tinha que ter 50 horas. Eu pensei, estou contratando alguém para tomar... Desculpa. Tem uma amiga minha aqui. Eu fico assim, gente, eu preciso contratar alguém para conta da minha vida, não tô aguentando, não. Precisa de um clone de mim. Né? Quem dera que tivesse, né? É muitas coisas. O dia, 24 horas é muito pouco no dia. Para uma mulher para uma mulher é muito. Às vezes tem a impressão que você não vai dar conta de tudo, né? É arriscar até você dar um burnout. Um burnout,
eu sou filho de mãe solo, né? Que na época era chamada de mãe solteira. E o vagabundo do meu pai, safado, ordinário, ele fez lá o que tinha que fazer com a minha mãe, né? E nunca procurou e tal. E minha mãe e minha avó, né, me criaram e tal. Quando eu tinha 8 anos, ela conhecia meu padrasto. Aí se casou, aí constituíram uma nova família e ele sempre, da forma dele, me ajudou também. Agora, o meu pai biológico, ele foi me procurar de novo quando eu tinha 35 anos. Caramba. Olha eu falando da minha idade. Viu? E aí, pá, me desculpa, que internet entrega todo mundo, né? Que eu não sei o que. Eu falei, rapaz, o negócio é o seguinte, nem raiva eu tenho de você. Nem isso eu tenho de você, cara. Eu não sinto nada por você porque eu não te conheço. É diferente, né? E então, a gente pode até conversar um dia, mas isso aqui não é a novela das 8, eu não vou te abraçar, não vou me emocionar. Pra mim, você é ninguém, cara. E não nos encontramos, cara. Né? Isso já tem uns 10 anos, eu de novo entregando a idade, né? Já até, ó. Olha aí, ó, quem sabe matemática, enfim. Mas tipo assim, cara, mas também naquela época. Naquela época era de certa forma mais tranquilo. Não era esse mundo acelerado de hoje, né? Hoje eu acho que é bem mais. E hoje é mais difícil criar uma criança também. Porque tá tudo muito à mão. Entendeu? Uma informação que eu queria ter, nossa, era difícil. Tá? Hoje uma criança pega isso aqui, ó. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Na verdade, mas o mal, ele seduz mais, né? Cara? Eu acho que é complicado. Eu vou entrar num tema que posso até levar uma surra depois. Mas eu nunca deixei meus filhos terem celular antes dos 12. Eu ainda acho contigo. Cedo. Ainda acho cedo, mas dei essa abertura para 12. É verdade. Ainda acho cedo, mas dei essa abertura para 12. Porque eles não tinham... Maturidade. Maturidade. É muita exposição, nem muito sempre. perigo. A mãe fala assim, mas é uma forma de ocupar a criança enquanto eu estou fazendo outra coisa. Mas você não está vendo o que a criança está fazendo. Eu estou vendo. Você não está vendo, É muito rápido, é muito rápido. Não tá. A mãe não consegue ficar o tempo todo, 24 horas olhando aquela criança. E são segundos que pode estragar a criação todinha, que ela demorou anos para criar. E em segundos joga tudo fora. Exatamente. Entendeu? A criança, infelizmente, não tem ainda aquela manha, né, de passar por certas coisas. Aí vê, e principalmente questão de pedofilia, né, cara? Que é uma coisa assim que eu mais odeio no mundo, é isso. A minha filha, quando tá entediada, que eu fico, mãe, tá entediada. Eu falei, pega um livro aí pra ler. De novo? Ela fala, de novo, pega um livro pra ler. Tô entediada. Não quero ler livro. Então vai brincar na rua um pouquinho. É saudável, exatamente, vai brincar na rua. Né? Hoje as mães estão jogando a criança pra brincar. Vai brincar na rua, menino, pelo amor de Deus. Vai jogar uma bola, soltar a pipa. Precisa trazer, resgatar a infância. Eu sempre falo isso na Casa de Cultura, resgatar a infância. As crianças não estão vivendo mais a infância. Não. Antigamente, né, as mães brigavam pra gente voltar pra casa. Hoje elas brigam pra ir pra tirar, rua. Vai pra rua, menino, pelo amor de Deus. Pega um sol. Não, porque tem aquela arte, né, saudável. Tipo, tinha uma rua perto da minha casa que enchia de água quando chovia, né? Aí eu ia pra lá caçar girino. Aí a vovó tinha um aquário, né? Cheio de peixinho. Eu joguei o girino lá, matou tudo. Mas saudável, cara. Isso é ciência, entendeu? Eu aprendi. Cara. Hoje criança tem medo dos bichos. Tô com medo do bicho, chora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não pode cair, não pode andar descalço. Não cria anticorpos. Precisa, né? Precisa. Eu falo assim, nossa, uns hematomazinhos conta histórias. O joelho ralado. Água de sal. Nem o metiolate dói mais, cara. Que absurdo. Aquela pazinha do metiolate, aquilo é pior do que um machucado. Aquilo era horrível. A mamãe vinha com álcool, eu nunca vi. Machucar jogar álcool em cima. Quantas vezes eu caía? Era a pessoa mais higiênica do que existia. Eu caía de bicicleta, eu escondia meu machucar, mas tinha uma hora que não tinha como. Aí já vinha aquele maldito. Eu tinha até medo, machucava, tinha até medo. Aí falta 2 minutos pra encerrar. Hoje voou demais, 2 cara. 2 minutos pra encerrar já, cara. É isso mesmo, cara. Deixar as considerações finais. Então, deixar as considerações finais pra a Cris. Entendeu? Falar com quem tá assistindo a gente aí e também explicar
explicar como adquirir os livros, né? Como fazer contato contigo. Gente, foi muito bom estar com vocês. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Cris, Opa. muito maneiro Nada, te conhecer. Xará, Obrigada a todos que estiveram atentos, né, nos assistindo. E para adquirir os meus livros, pelo Instagram mesmo. Meu Instagram, Cristiane Escritora, vocês vão sempre ser direcionado por um link para comprar qualquer um dos meus livros, seja os e-books, seja os físicos, tá bom? Um beijo também para, eu não posso deixar minha mãe, gente, pelo amor de Deus. Sim. Minha Tá mãe, doido, meu dá briga. pai, minhas amigas, Best, se eu não falar, eu não posso falar o nome de todo mundo agora que Carol. Carol, A Carol não Carol, a pode esquecer. Tati, a Rê, a Josi. Se eu não mandar um beijo pra elas, eu posso levar uma sua, porque eu só trabalho porque eu tenho essas meninas. A Ellen, que faz minha maquiagem, eu só trabalho porque eu tenho essas Parceria pessoas. Se eu não mesmo, tiver né? essas pessoas, não funcionam, não, gente. As meninas, as voluntárias da Casa de Cultura, tá? A Kátia, a minha parceira Lauane, o Lázaro. Então, eu não funciono sem essas pessoas. E um beijo também a todo mundo que torce, que apoia o projeto, que torce pelo meu trabalho, que abre as portas, porque nem todo mundo fecha, tá? Tem muita gente boa que abre as portas para que a gente continue trabalhando. Graças a Deus existem essas pessoas, né? E é verdade, né? Porque eu até brinco nessa questão de mais uma escritora, mas já vieram alguns escritores aqui, escritoras, né? E todos eles tiveram, né, acesso direitinho, foram abraçados. E isso é bom. Então, você, de repente, que está querendo começar, mete a cara, meu irmão, vai fundo. Olha o exemplo aqui, ó. Quando quer, não tem esse negócio. Você não. consegue. Exatamente. Agradeço aí a Cris, né, por aceitar. Agradeço o Cris também. De nada. E é isso. Até quarta-feira, se Deus quiser. Valeu! Tchau, gente.